Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo desse mundo corporativo aqui na CBN, que hoje conversa com Oswaldo Barbosa de Oliveira, diretor-geral do LinkedIn no Brasil. LinkedIn, que é uma rede profissional que tem cerca de 150 milhões de usuários em todo o mundo, 7 milhões aqui no Brasil. Tudo bem com você? Tudo bem? Obrigado aí pela oportunidade. Nós é que agradecemos pela sua presença aqui no mundo corporativo, Oswaldo. Oswaldo, eu falei aqui que o LinkedIn é uma rede profissional, mas explica melhor o que é uma rede profissional. Todo mundo já conhece as redes sociais, que você interage com outras pessoas conhecidas, do seu círculo de amizade, com outras pessoas. O LinkedIn é uma rede social, só que voltada para o contexto profissional. Quem está no LinkedIn está lá porque quer ser mais produtivo ou mais bem-sucedido na sua carreira e usar o LinkedIn para tornar isso mais fácil, dentro de um contexto profissional. Como funciona esta rede? Olha, primeiro, ela funciona você, como um usuário, um profissional, colocar o seu perfil dentro do LinkedIn, né? Você vai ter oportunidade de colocar a sua identidade profissional. Então, basicamente, você vai entrar com as suas informações do seu nome, o cargo que você tem, seu histórico profissional, outras atividades que você tem, seu histórico escolar, enfim, tudo aquilo que te caracteriza como um profissional, né? Você começa por aí. E isso é bastante relevante porque hoje as pessoas têm que ter uma preocupação muito grande com a carreira, com a sua identidade profissional. E você ter aquele perfil completo que te caracteriza é muito relevante. Agora, para que serve eu ter o perfil no LinkedIn? É para quem está buscando emprego? Para quem quer ser contratado? Não necessariamente. Na realidade, o LinkedIn, como eu falei, ele é um site que conecta profissionais para torná-los mais bem-sucedidos no seu trabalho e na sua carreira. Com a sua identidade profissional no LinkedIn, você começa a estabelecer a sua rede. Você se conecta com pessoas, você convida pessoas para fazer parte da sua rede profissional. E com essa rede profissional, você cria essa rede que te permite, através dessa rede, alcançar outras pessoas dentro da rede do LinkedIn. Então, alguns exemplos de coisas que você pode fazer no LinkedIn que estão relacionados a você melhorar o trabalho que você faz hoje. Por exemplo, você é um profissional de vendas, quer encontrar uma pessoa que você quer contactar e você vê essa pessoa no LinkedIn e você pode aí pedir para um amigo seu que conhece essa pessoa te apresentar pelo LinkedIn, né? Você pode também, através da sua rede de contatos, na medida que essas pessoas estão lendo informações, estão publicando o que elas leem, você tem acesso a um conjunto de informações super valiosas para o seu trabalho, vinda da sua rede de profissionais. Tudo isso ajudando a você ser mais produtivo ou mais bem-sucedido no teu trabalho atual. Pela experiência que vocês têm, o principal interesse do usuário do LinkedIn é criar essa sua imagem profissional, encontrar emprego ou criar relações? É tudo, né? Quer dizer, a identidade profissional e a rede que você cria te permite, de um lado, ter mais informações da sua rede, saber o que as pessoas estão fazendo e são informações valiosas para o seu trabalho, né? Te permite conectar com pessoas que você quer conhecer para as suas atividades profissionais. Mas também te permite, na medida que você está na rede, você ser encontrado por outras pessoas, ou que queiram fazer negócios com vocês, ou que queiram te oferecer uma oportunidade de carreira, né? De que maneira as empresas exploram o LinkedIn? Porque uma empresa vai ao LinkedIn buscar profissionais no mercado? Tem diversas maneiras como uma empresa pode usar o LinkedIn para suas atividades de negócio. A primeira delas é ter uma presença no LinkedIn. Da mesma forma como os usuários, as pessoas têm seus perfis profissionais no LinkedIn, as empresas podem ter os seus perfis corporativos no LinkedIn. E nesse perfil corporativo você coloca as informações relevantes da sua empresa. Dentro desse perfil corporativo você pode ter também uma página voltada à carreira.
E aí é um termo que está sendo muito utilizado ultimamente, que é a marca do empregador, ou employment branding. As empresas estão gastando, estão investindo em tornar a sua marca conhecida como um bom empregador, porque isso facilita atrair talentos. As companhias que estão no LinkedIn com seus perfis corporativos vão fazer essa função, mostrar para todos os profissionais que estão visitando esta página como ela é como empregadora, quais os benefícios, quais são os valores, a cultura dessa empresa. E os profissionais aí podem seguir essa empresa. E a empresa, através de atualizações, vai mantendo essa rede de pessoas que estão interessadas nessa empresa, atualizadas das informações, que podem ser informações de negócios ou informações de vagas disponíveis. E aí, tendo vagas disponíveis nessa página, as pessoas podem aplicar para essas vagas. Ou seja, no final das contas, seja empresa, seja um profissional individualmente, todos estão ali construindo uma marca. Sem dúvida, sem dúvida. Seja a marca do profissional, como ele quer se mostrar no mercado, quem é ele, quais as competências que ele tem, como também as empresas que estão preocupadas não só em se conectar com uma audiência de profissionais para mostrar seus produtos, seus serviços, como também se mostrarem como empregadores de escolha. Um usuário do LinkedIn, Oswaldo, o André, manda aqui a seguinte pergunta, mais do que uma pergunta, um pedido. Ele quer a simplificação da página do LinkedIn. Por quê? Ele diz que quando ele entra, ele confessa que diante de tantas coisas que aparecem lá e opções, acaba não tendo paciência para fazer a atualização do perfil e usar todas as possibilidades profissionais oferecidas. Olha, eu recomendaria a ele que eu revisitasse isso, porque a gente sabe que aqueles profissionais que têm um perfil completo no LinkedIn, que se preocuparam em colocar as informações, um resumo de como eles se mostram no mercado, colocar a sua experiência profissional completa, não necessariamente descrevendo em detalhes cada passagem, mas 2 ou 3 sentenças para cada um dos seus empregos, né? Mostrar os idiomas que você fala, os cursos que você fez, as suas habilidades que você tem, tudo isso ajuda na construção dessa marca daquele usuário. Tá certo? E isso vai ser bom para as empresas que estão buscando esses profissionais, que vão usar certas palavras-chave nas suas buscas para localizar as pessoas corretas. Então eu recomendo, André, que ele complete o seu perfil, porque assim ele fica mais visível, não só para as empresas, mas para outros profissionais. Mas é a opção dele, ele pode não necessariamente completar todo o perfil, ele pode deixar um perfil mais simplificado se ele quiser. Ele não é obrigado a fazer isso. Eu falei agora há pouco que são 7 milhões de usuários no Brasil, 150 milhões no mundo. Pelo que vocês têm, pela resposta que vocês têm no LinkedIn, os usuários costumam atualizar muito as informações, trocar muitas informações pela rede, ou uma posição muito passiva de simplesmente entra uma vez, coloca os seus dados e deixa lá para ver o que vai acontecer? Tem todo tipo de usuário, mas aqueles usuários que são mais ativos no LinkedIn e que usam o LinkedIn realmente como uma ferramenta para suas atividades profissionais, fazem da atualização uma coisa muito importante. Não só ter o perfil sempre atualizado, se acontecer alguma mudança de emprego, alguma mudança de posição, mas também fazer o que a gente chama de status update, né? Que te permite colocar em uma frase simples alguma coisa que você quer informar para a sua rede naquele momento. Isso é super relevante se você quer se manter ativo perante a sua rede. Se você quer compartilhar uma informação bacana que você leu, que vai ajudar a mostrar quem é você como profissional, vai te ajudar a se mostrar ativo, vivo perante a sua rede. Tá? Você chamou a atenção quando nós falamos aqui para que serve o LinkedIn, você fez uma diferenciação entre essa rede profissional e aquela rede social que nós conhecemos. A Vanessa faz a seguinte pergunta: tenho colegas no LinkedIn que postam mensagens que não tem nada a ver com as questões corporativas. Fala do futebol, do Big Brother, dos escândalos de corrupção, etc. Como que vocês analisam isso? Olha, isso são pessoas que estão usando o LinkedIn
em conexão, talvez, com outras redes sociais. Hoje é possível você ter, por exemplo, a sua conta do Twitter associada à do LinkedIn. Aquilo que você tweetar ecoa no LinkedIn, né? O que talvez eles não saibam é que nessa conexão que você opta por fazer, você pode colocar uma hashtag IN no Twitter e só aquelas são ecoadas no LinkedIn. Tá? Então, se eu estou tweetando alguma coisa pessoal, eu não ponho a hashtag IN. Se eu quero tweetar alguma coisa profissional, eu ponho a hashtag IN e ela vai ser ecoada no LinkedIn. Então, talvez seja uma dica para que as pessoas possam ter suas informações, seus status, suas atualizações, mais para o lado profissional. Porque, mais uma vez, estão fazendo a imagem deles perante a rede de usuários profissionais do LinkedIn. Oswaldo, quando é que começou o LinkedIn e quem é que começou essa história? O LinkedIn foi fundado em 2003. Em 2003 já existiam algumas redes sociais, MySpace já estava lá, acho que o Facebook estava iniciando. E uma pessoa chamada Reid Hoffman teve a visão de criar uma rede com os mesmos conceitos que a gente conhece de redes sociais, de facilitar a comunicação entre pessoas, voltada para o contexto profissional. Então foi criada em 2003, lá em Mountain View, a sede do LinkedIn ainda é em Mountain View, e a empresa só cresceu de lá até agora, chegando a 150 milhões de usuários no mundo. Abriu seu capital no ano passado, numa operação muito bem sucedida. Hoje o LinkedIn é uma empresa pública nos Estados Unidos. Tá, e quando se abriu em 2003, você mesmo lembrou que já haviam algumas redes sociais, porque se abriu exatamente com esse foco profissional? Havia uma demanda já naquele momento? Não sei se é uma demanda, eu acredito que é mais uma visão de negócios do Reid, de que isso poderia ser muito interessante. E essa visão é calcada numa coisa que hoje a gente sabe por pesquisa, mas lá atrás ele inferiu isso, que as pessoas gostariam de manter sua vida profissional e pessoal separadas na internet, né? E isso é verdade. Hoje nossas pesquisas mostram que 75% dos nossos usuários do LinkedIn querem essa separação muito bem definida. Eles continuam nas suas redes sociais, no Facebook, no Orkut, fazendo suas coisas, compartilhando suas fotos com famílias e amigos, mas na hora de falar quem eles são como profissionais e usar a rede como profissionais, eles usam o LinkedIn, né? Então acho que essa visão que ele teve lá atrás, de que as pessoas gostariam de fazer isso, que determinou o sucesso do LinkedIn, que continua fiel até hoje ao contexto profissional. Está em quantos países? O LinkedIn está numa expansão internacional bastante grande. Eu acredito, ontem lançamos a Espanha, foi o último país que a gente anunciou. Vocês chegaram no Brasil quando? A gente chegou no Brasil em novembro do ano passado, que a gente chegou para montar o escritório, mas a gente chegou já com um público de usuários do LinkedIn bastante grande, que hoje você falou, são 7 milhões de usuários, né? E por que vieram para o Brasil montar escritório aqui no Brasil? Porque o Brasil, sem dúvida, é uma das grandes oportunidades que a gente vê, não só pelo uso da internet, mas também pelo momento econômico do país. E hoje, esses 7 milhões de profissionais que estão no LinkedIn fazem do Brasil a quarta maior audiência mundial do LinkedIn. Primeiro, Estados Unidos, depois é a Índia, em terceiro lugar, a Inglaterra, em quarto lugar, o Brasil. Ou seja, é um mercado muito significativo para a empresa. Vocês imaginam, hoje nós estamos falando aí com 7 milhões, como é que tem sido esse crescimento no Brasil no número de adesão? Olha, eu posso te dar um dado. Em novembro, quando a gente anunciou a abertura do escritório, a gente anunciou 6 milhões de usuários. Passaram-se o quê? 5 meses, já são mais de 7 milhões. O crescimento do Brasil é um dos maiores do mundo também. E isso tem se refletido também no crescimento do LinkedIn no mundo todo? Quer dizer, essa velocidade com que as adesões têm aumentado, ela se reproduz em outros países? Sem dúvida. O LinkedIn hoje cresce no mundo inteiro a uma taxa de 2 usuários por segundo. 2 usuários por segundo? Por segundo, no mundo inteiro. Bom, o Ricardo, nosso ouvinte internauta, ele quer saber como que o LinkedIn se sustenta. Como é que ele dá lucro? O LinkedIn tem 3 fontes de receita.
A primeira delas, menos relevante, é quando os usuários do LinkedIn decidem pagar uma assinatura premium para ter alguns benefícios, como por exemplo, contactar algumas pessoas fora da sua rede de do seu círculo de amizades, ou para mostrar para os recrutadores que estão procurando emprego. Eu não preciso pagar para aderir à rede, não. Para ser usuário. Mas se eu quiser ser esse usuário premium ou especial, exatamente, em busca de algum outro benefício, aí sim. Sim, tem uma série de pacotes com opções de pagamentos mensais ou anuais que o usuário pode fazer isso. Mas o nosso intuito é que a conta básica gratuita sirva a todos os propósitos que o LinkedIn precisa. A segunda fonte de receita, na ordem de importância, é da menor para maior, é a parte de publicidade online. Eu tenho 7 milhões de usuários profissionais que formam um público com um poder aquisitivo mais alto do que a média da população, com um grau de instrução mais alto do que a população e, portanto, um alvo muito interessante para qualquer profissional de marketing que queira mostrar os seus produtos para essa audiência. E a terceira e mais importante fonte de receita é o que a gente chama de soluções de recrutamento. E isso realmente é o que a gente está transformando a indústria de recrutamento. Antigamente, quando uma empresa queria contratar, o que ela fazia? Ela publicava um anúncio no jornal, na revista ou até na internet, e a gente brinca que era o post and pray, e rezava para o candidato certo passar, ver o anúncio e aplicar, né? Hoje, com a existência do LinkedIn, com a existência desses 150 milhões de profissionais, nós temos uma solução que nós fornecemos às empresas para a área de recrutamento que consegue buscar os profissionais adequados dentro dessa rede do LinkedIn. E a gente tem uma pesquisa que dos profissionais do LinkedIn, hoje, apenas 17% estão à procura de emprego. Mas 60% deles aceitariam ouvir uma proposta de emprego que fosse relevante. E esses são os melhores candidatos. São os candidatos que estão sendo bem-sucedidos nas suas carreiras, estão crescendo na sua trajetória de carreira, e estão dispostos a fazer uma mudança profissional que seja importante. Dando essa ferramenta para os recrutadores, que é um produto que se chama LinkedIn Recruiter, nós possibilitamos ao recrutador achar de uma maneira muito eficiente esses candidatos. Como é que ele acha esses candidatos? Ele tem uma autorização para chegar a todas as informações? Aliás, antes disso, vocês vendem as minhas informações? De maneira nenhuma. Não vendemos as informações, existe o código de privacidade do LinkedIn que está lá no site para quem quiser ver, é uma das grandes preocupações que a gente tem. O usuário do LinkedIn tem, através do menu de configurações, condições de definir uma série de regras de privacidade de como ele quer ser mostrado, né? Isso é muito importante para a gente. Mas então vamos a outra questão. Como é que esse recrutador, ou como a empresa pode usar esse banco de dados? Como é que ele chega às pessoas que realmente lhe interessam? Então, basicamente, a história começa com uma busca, né? O recrutador está procurando um profissional de marketing, de repente, que trabalhou com mídias digitais. Ele começa a fazer essa busca por palavras-chave. Então, eu quero um profissional de marketing de mídias digitais. A ferramenta vai buscar nos 150 milhões de usuários esses profissionais. Provavelmente ele falou, não, que trabalha no Brasil. Então vai estar restrito às pessoas que estão no Brasil. E aí, através de filtros, ele vai selecionando, até chegar naqueles currículos ou naqueles perfis que são adequados. E aí, com um comando, ele pode entrar em contato com esses candidatos. Ele não precisa fazer uma comunicação, uma para cada um. E aí, esses candidatos vão responder e aí começa o processo de entrevista, seleção e etc, né? O importante é entender que muitas pessoas acham que com a conta básica eu consigo fazer alguma dessas buscas, né? E muitas pessoas acham pessoas com talentos com a conta básica do LinkedIn. Mas só a conta corporativa que te permite fazer isso em equipe. Então, se eu tenho 3, 4 recrutadores, eu posso todos eles estarem compartilhando esses projetos, né? E se eu sair da empresa, se o recrutador sair da empresa, ele não leva com ele tudo o que ele fez. Esses dados ficam na empresa, né? Essa é a principal solução
de recrutamento que a gente tem para oferecer para as empresas. Preocupação da Fernanda, nosso ouvinte internauta. Explica aí, Oswaldo, o que devo fazer para obter retorno no uso do LinkedIn. O que devo fazer para usar de forma correta o serviço? Fazer com que as pessoas vejam com seriedade minhas informações profissionais. Boa pergunta. Eu vou aqui pegar uma colinha aqui para falar algumas dicas que as pessoas devem fazer para usar bem o LinkedIn, né? Então, primeiro, completar o seu perfil. Ter um perfil completo. E no próprio site, no perfil, você tem uma ferramenta que te ajuda a completar o perfil, né? Te falar os idiomas que você fala, né? As suas especialidades que você tem. Procurar usar palavras-chave, né? Por exemplo, se você é um especialista em marketing digital, em publicidade online, colocar essas palavras-chave, porque do outro lado pode ter um recrutador interessado. Incluir foto. Muitas pessoas acham que porque é um contexto profissional, a foto não é relevante. A foto ajuda muito. Tem pesquisas que mostram que as pessoas gostam de ver a foto no perfil do LinkedIn. Lógico que uma foto no contexto profissional. Não é aquela foto do lado da piscina, no estádio de futebol, é uma foto profissional. Exatamente. Uma outra coisa que muito pouca gente conhece é que você pode criar os seus perfis em diversos idiomas. Se você é uma pessoa que às vezes que pode almejar trabalhar numa multinacional, você pode ter o teu perfil em português e aí ele te ajuda a completar um perfil equivalente em inglês. E com isso você vai também ser mais visível para aqueles recrutadores que estão usando eventualmente, buscando pessoas que sabem inglês, que trabalham em multinacionais, né? É super importante você descrever a sua experiência profissional de uma forma sucinta. Eu vejo muita gente colocando em cada emprego uma lista interminável de coisas que a pessoa fez. Não é isso. Resuma aquilo que você fez, aquilo que você conquistou de uma forma sumária para as pessoas captarem exatamente aquilo que você... Não precisa colocar aquele monte de adjetivo. Não precisa colocar aquele monte de adjetivo. Uma outra dica interessante é o seguinte, você tem a possibilidade no LinkedIn de colocar a sua URL. O URL é aquele endereço da internet, http://. Se você não fizer isso, o LinkedIn vai atribuir um endereço para você que vai ter alguns caracteres que não fazem sentido. Mas tem uma ferramenta que você pode ir lá e colocar. O meu, por exemplo, é linkedin.com/Oswaldo Barbosa de Oliveira. Tá? Isso ajuda quando você vai compartilhar essa informação através de e-mail, através de comunicados. Fica bacana você ter a sua URL personalizada. Super importante, logo no começo, quando as pessoas entram, a primeira coisa que aparece é o seu nome e embaixo você tem uma linha, que se você não fizer nada vai ser o seu cargo atual. Mas você pode querer se mostrar de uma forma diferente. Seu cargo atual pode ser gerente de comunicações, mas você pode colocar lá profissional de comunicação de mídias sociais. Isso ajuda a você se posicionar como profissional. Como é que você quer se mostrar? Uma outra dica interessante é conseguir algumas recomendações. O LinkedIn te permite pedir recomendações de pessoas que você interagiu ou trabalhou ou fez negócios. E recomendações apenas de pessoas que fazem parte dessa rede, ou eu posso pedir recomendações para profissionais que já trabalharam comigo em outras áreas, mas não estão no LinkedIn? Não, você vai pedir recomendações para as pessoas que estão na sua rede. Você vai convidar as pessoas que trabalharam para você na sua rede e depois pedir a recomendação. Minha dica é: não adianta ter centenas de recomendações. Algumas poucas e boas recomendações de pessoas destacadas que vão fazer um impacto em alguém que estiver lendo o seu perfil, vale mais do que você ter centenas de recomendações, né? Usar as atualizações da rede de uma forma estratégica, né? Você pode, a qualquer momento, ir lá e mudar o seu status. E isso, toda vez que você mudar o seu status, isso vai ecoar para a sua rede de pessoas do LinkedIn. E você pode usar isso de diversas maneiras, seja para informar
alguma coisa que está acontecendo com a sua carreira, seja para anunciar um produto que a sua empresa está lançando, seja para mostrar um artigo interessante que você leu, para comentar alguma coisa que está acontecendo. Isso te mantém vivo junto da sua rede. As pessoas que vão abrir a página inicial do LinkedIn vão ver aquele status. E que faça isso sempre relacionado à questão profissional, para não cair naquele erro sobre o qual nós já conversamos. Exatamente. E de repente começar a abrir a sua vida profissional, pessoal, que não vai lhe ajudar a desenvolver uma imagem necessariamente. Com certeza. Quer dizer, você está ali num contexto profissional. Mostre-se nesse contexto profissional. Faça as suas atualizações dentro desse contexto. Importar os seus colegas que estão no seu, na lista de contatos do seu e-mail. Você pode pegar a sua lista de contatos, o LinkedIn vai ler os principais provedores, Webmail, Hotmail, Gmail, vai ler a tua lista de contatos, você pode selecionar aqueles que você quer e o LinkedIn vai mandar uma comunicação convidando eles para fazer parte da sua rede. É uma forma de você, depois que tem a sua identidade, crescer a sua rede. Ou seja, com esses cuidados e com essas dicas, se consegue aparecer melhor nesse cenário. Porque se destacar entre 7 milhões deve ser das coisas mais difíceis. Exatamente, quer dizer, você quer se destacar como, né? Você quer ser uma pessoa que quer se mostrar ativa dentro da área que você trabalha? Você quer se mostrar uma pessoa que é um profissional respeitado? Então você usa todos esses instrumentos, né? E um que eu vou falar agora, que é participar de grupos de afinidade. O LinkedIn tem mais de 1 milhão de grupos dos mais diversos interesses, onde as pessoas podem participar e aí interagir com pessoas da mesma especialidade ou de outras áreas que você tem interesse. Ou criar o seu próprio grupo, chamar outras pessoas e você aí gerencia isso, né? Tudo isso serve para você manter ativo e reforçar quem é você como profissional. O Pedro Henrique, nosso ouvinte internauta, ele faz uma pergunta aqui que eu vou agregar uma outra pergunta puxando um exemplo. O Oswaldo, você pode citar um caso de empresa que tenha recebido ótimos candidatos através de LinkedIn? Sabe de pessoas que tenham recebido muitas propostas de emprego pelo uso do LinkedIn? E aí eu vou acrescentar uma outra pergunta. E aí é um exemplo que talvez responda ao Pedro Henrique. O Oswaldo Barbosa de Oliveira arrumou emprego pelo LinkedIn? Com certeza. A minha história é, depois de 22 anos que eu trabalhei na Microsoft, eu me desliguei da empresa e eu soube que o LinkedIn estava abrindo um escritório aqui no Brasil, através da imprensa. Eu, como já gerenciava muito bem o meu perfil e minha rede no LinkedIn, entrei e fui buscar pessoas do LinkedIn que eu queria me contactar para conversar, que eu poderia ser, era um cargo que me interessava. E rapidamente encontrei uma pessoa da minha rede de relacionamento, que eu conheço, que trabalhou com o CEO do LinkedIn em um emprego passado, que estavam na mesma rede, né? E perguntei para ele, você tem intimidade com ele? Pode me apresentar a ele? E esse é uma das grandes coisas, um dos grandes valores do LinkedIn. Não é necessariamente a sua rede de pessoas que você quer contactar, mas os amigos dos amigos. Então, pedi a um amigo que me apresentasse a um amigo dele. E ele enviou um e-mail, que é a nossa forma de comunicação interna dentro do LinkedIn, para o CEO da empresa, falando, olha, tem um profissional que eu recomendo, que é muito interessante, vocês estão querendo abrir um escritório no Brasil. Em algumas horas, o CEO respondeu para mim, falando, uma pessoa vai entrar em contato com você, e realmente, no dia seguinte, o vice-presidente, que hoje é meu chefe, entrou em contato comigo e eu consegui emprego. Essa é uma forma que a gente tem, que as pessoas têm, de conseguir uma oportunidade de carreira, né? Achando alguém que tem alguma oportunidade, você viu uma notícia, você proativamente chega em contato com essa pessoa. Mas o que acontece muito frequentemente é essas empresas que estão usando essa solução de recrutamento chegarem nos candidatos. Então, sem você esperar, você pode receber uma proposta de trabalho bastante relevante, né? E tem muitos casos de pessoas que conseguiram trabalho dessa forma.
Bom, Oswaldo Barbosa de Oliveira, nós já falamos bastante aqui sobre posicionamento do profissional nesse mercado e também como as empresas podem aproveitar desse conteúdo, desse conhecimento. E acabamos aqui com esse exemplo pessoal de como você chegou a ser o diretor-geral do LinkedIn aqui no Brasil, através da própria rede, conseguindo esses contatos. E me deixou claro o seguinte, não adianta eu ter, como em outras redes sociais, e aí eu tenho o exemplo do Twitter, o próprio Facebook, uma quantidade enorme de seguidores ou pessoas ligadas à minha rede. Não é isso que vai me dar vantagem na hora da busca de um melhor posicionamento no mercado. Sem dúvida. Eu acho que a gente acha que uma rede extensa é boa, mas desde que ela tenha qualidade. Eu, por exemplo, tenho por princípio que na minha rede eu só tenho pessoas que eu conheço pessoalmente, que eu já interagi profissionalmente. Enfim, eu sei cada uma dos meus 800 pessoas que estão na minha rede de relacionamento, quem são, onde que trabalharam comigo e que a qualquer momento eu posso acioná-las se eu preciso de alguma coisa, de uma indicação, de uma informação. Esse que é o valor, a qualidade da rede. Mas você já não tinha contato com essas pessoas fora do meio virtual? Veja só, na realidade tem um estudo que diz que o número de pessoas que você consegue manter um contato mais próximo e de qualidade assim frequente está na ordem de 150 pessoas. Né? 150 pessoas é o número administrável que você consegue ter de pessoas que você conhece bem e interage com uma frequência. Tá? Mas o forte são o que a gente chama dos contatos, weak ties em inglês, né? As relações mais fracas, que são pessoas que já trabalharam com você, que você teve um contato profissional, você conhece e que não necessariamente você precisa ter contato todo dia. Mas no momento que você precisar, que você querer interagir, elas vão saber quem você é. Por isso que é importante que essa rede inicial que você cria contenha as pessoas que você interage todo dia, mas também pessoas que você não necessariamente está interagindo sempre. Essa pessoa que me indicou era uma pessoa que eu tinha um contato esporádico, não era uma pessoa que eu via toda hora, que estava telefonando e que estava contatando. Mas quando eu precisei da ajuda, ele me ajudou. Oswaldo, muito obrigado pela sua gentileza de participar aqui do Mundo Corporativo. Até uma nova oportunidade. Prazer é meu. Obrigado, meu. E muito obrigado a você que acompanhou mais um capítulo do Mundo Corporativo. Até a próxima!